Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar sobre o mínimo que você precisa saber sobre PCM ou PPCM também, tem gente que chama de PPCM, mas é PCM, Planejamento e Controle de Manutenção. Planejamento e Controle de Manutenção é uma função, né? E que é transformada em departamento dependendo do tamanho da empresa. Existem empresas pequenas, né? Talvez uma unidade pequenininha, né? Que vai ter uma pessoa para fazer essa função de planejar, programar e controlar a manutenção. Só que é importante entender também um pouquinho essa questão do controlar a manutenção, uma coisa meio forte, né? Esse cara não vai controlar a manutenção, ele vai fazer meios de controle para quem faz a gestão possa de fato controlar. Eu vou explicar isso mais adiante. Então, em algumas empresas maiores vai precisar de muita gente para fazer essa função de planejar, programar e controlar a manutenção. Então, a depender do tamanho da empresa e a depender também dos objetivos gerenciais, esse setor pode ser maior, menor ou inexistir, que é o que acontece também em algumas empresas. Não existe um PCM. Bom, dentro da gestão de manutenção moderna, se não existe um PCM, não existe gerenciamento. Não existe sequer administração. Mas pode ser que exista o PCM dentro da empresa e ainda assim não exista gerenciamento e ainda assim não exista administração. A gente pode dividir as funções do PCM entre dois tipos: funções administrativas e funções técnicas. As funções administrativas são funções de organizar, registrar, arquivar, guardar e compilar informações que não foi o PCM que criou. Ordens de serviço corretiva, ordens de serviço corretivas emergenciais, orçamento, que não foi o PCM que criou, quanto se gastou, quanto se tem para gastar, informações de compra, notas, etc., né, geradas através das compras que talvez o PCM tenha feito, ou talvez tenha sido compra direta, né, não sei. Então seria mais uma administração de informação, né, onde tu vai guardar, arquivar, digitalizar isso aí e compilar essas informações, etc. Tá, legal. E são funções administrativas que, em teoria, tu não precisa de pessoas muito técnicas para fazê-las, ok? Tu não precisa de pessoas técnicas para lançar a ordem de serviço no sistema. Ela só tem que entender o sistema e entender que informações ela tem que lançar. Tu não precisa de pessoas técnicas para montar um histórico de manutenção, né? É só registrar as informações de alguma forma. Tu não precisa de pessoas técnicas para tirar o valor de uma nota e colocar no centro de custo. Então esse trabalho administrativo é um trabalho de grande valor e importância, mas que exige um conhecimento técnico diminuto, um conhecimento técnico pequeno. E existem as funções técnicas. As funções técnicas exigem conhecimento técnico. E essas funções técnicas estão justamente na programação, no planejamento e no controle. Mas não só isso, na classificação também, que é o primeiro processo que a gente chama de gatekeeper. O processo de gatekeeper é o processo de classificação de prioridade de solicitações de serviço ou de notas de serviço. Tu classifica não só a prioridade, mas tu direciona para qual responsável essa atividade deverá recair, né? Então, se tu tem uma atividade que é para a oficina mecânica fazer, tu vai passar para o planejador da mecânica, ou o planejador da mecânica já vai cair direto para ele vai passar para a oficina mecânica fazer depois que ele planejar, né? Vai passar para o processo de programação e depois vai para a execução. Então, a função técnica do PCM está dentro do planejamento, do processo de planejamento, dentro do processo de programação, dentro do processo de controle. Técnica. Para planejar, tu precisa entender de equipamento, entender de componente, entender de desenho técnico, né?
Senão tu não consegue fazer um planejamento adequado. Não, tu não consegue comprar as peças adequadas. Senão tu não consegue interpretar o pedido. Às vezes o pedido, a solicitação de serviço, ela vem da inspeção, ela vem com uma qualidade um pouco maior. Mas às vezes ela vem da manutenção mesmo, da execução, né? E com a qualidade um pouco menor, e tu precisa ter um entendimento. E quanto mais conhecimento técnico tu tem, mais fácil esse entendimento. Então é praticamente impossível que uma pessoa não seja técnica, não tenha conhecimento da área, da especialidade, seja elétrica, mecânica, instrumentação, automação. Se ela não tiver conhecimento dessa área específica que ela está planejando, ela não vai conseguir planejar. Então, existe a função administrativa do PCM e existe a função técnica. Legal? Legal. A gente divide o PCM em processos. Se nós não dividirmos o PCM em processos, a gente não consegue explorar as possibilidades do PCM. Então, tu tem o processo de filtro, o processo de gatekeeper, que é o primeiro processo, né? Isso já falando em termos de função operação, já operando dentro do PCM. Tu tem o segundo processo, que é o processo de planejamento. Tem o terceiro processo, o processo de programação. E o quarto processo é o processo de execução, que normalmente fica fora do PCM. Mas normalmente uma boa gestão vai estruturar uma equipe para atender essa programação que vem direto do PCM. Porque se tu não deixar uma equipe para atender isso, pode ser que a equipe se perca fazendo só corretivas, etc. Depende muito do teu grau de maturidade, depende também da quantidade de manutenção que tu tem para fazer. Corretiva versus planejada, né? Então, o PCM é dividido em processos e a gente costuma dizer que o PCM está ali para executar uma estratégia. E essa estratégia ela é definida antes do PCM. Essa estratégia está nos objetivos que se tem com aqueles ativos, né? E esses objetivos são traduzidos em planos de manutenção. Normalmente, os planos de manutenção eles deveriam ser feitos pela engenharia de manutenção em conjunto com a engenharia de confiabilidade, né? Normalmente. Ou engenharia de manutenção só, ou só engenharia de confiabilidade, tanto faz. Não tanto faz no sentido que as duas são iguais, tanto faz que algumas são esse tipo de profissional que faz, outros são outros. Definida a estratégia do equipamento, tu mandaria isso para o PCM, o PCM criaria os planos de manutenção e ficaria responsável por garantir que esses planos de manutenção sejam executados. Certo? Certo. Então só aí, né? E aí dentro desse plano de manutenção teria plano de inspeção também. Só aí tu teria dois inputs importantes para o PCM. O primeiro input é os planos de manutenção, que vem da estratégia. O segundo input são as solicitações de serviço ou notas de serviço que são solicitadas pela inspeção ou por outras pessoas, né, da empresa. E essas que são solicitadas pela inspeção estão dentro da estratégia também de manutenção condicional, né? Dentro da estratégia de manutenção planejada. Ok. Então a gente tem estratégia, PCM e execução. A gente pode pensar dessa forma também. O planejamento, depois que tu tem a classificação, etc., ele precisa entregar ordens de serviço planejadas para a programação. E a programação precisa entregar ordem de serviço programada para a execução. Então, dentro desse processo, tu tem esses entregáveis. E tendo esses entregáveis, tu consegue medir. Dentro da Gatekeeper entra um pedido, sai um pedido classificado e priorizado, né? Classificado em relação a que oficina, priorizado em relação a quanto tempo isso aqui deve ser feito. Legal? No planejamento entra uma solicitação de serviço, sai uma ordem de serviço planejada. Na programação entra uma ordem de serviço, sai um compilado de ordem de serviço programada, semanalmente normalmente, né? Alguns diariamente, né? Dependendo aí da tua empresa, dependendo do nível de controle que tu quer ter, etc. Tá, beleza, então vamos lá. Para execução entra uma ordem, uma programação com um compilado de ordens, sai uma programação executada com um monte de ordens executadas.
Isso retorna, volta para o banco de dados, né? Ou deve vir a se tornar banco de dados, alguém vai ter que lançar esses dados, e aí entra a questão do controle. E o controle, que normalmente deveria ser representado pela figura de um analista, nunca um planejador, deveria pegar esses dados, compilá-los e transformar em informação útil. Né? Informação útil. Né? Então ele deveria transformar esses dados em informação útil. E essa informação útil está pré-definida pela gestão. O que é uma informação útil, o que não é. E aí é importante fazer uma ressalva. Você deve juntar o máximo de dados possíveis, mesmo que não use-os, porque um dia você pode usar. Então, normalmente, conforme a manutenção ela vai evoluindo, tu vai aumentando o número de indicadores. Mas não para a mesma pessoa, para outras pessoas. Outras pessoas vão trabalhando com base em indicadores. Então não é porque eu não compilo e não faço um gráfico, não faço uma interpretação, aquele dado não vale. Não serve, quer dizer. Não, ele serve, só que não agora. Então junta os dados, compila o que a gestão te pede. Então dados do tipo aderência a plano de manutenção. E aí essa aderência a plano de manutenção, no final, aderência à estratégia de manutenção. Então, tu tinha 10 ordens para fazer de um plano, fez as 10, aderência de 100%. Então, é uma coisa que o PCM tem que monitorar. Aderência ao orçamento. Né? Tinha tanto para gastar por mês, gastou tanto. Né? Isso aí o PCM tem que monitorar. Aderência à manutenção condicional. Né? Número de ordens que adivinham da inspeção planejados e executados. É uma coisa que tem que ser monitorada também. Número de equipamentos que mais falham, que mais tem breakdown, é uma coisa que tem que ser monitorada também. É um dado bruto que está lá, que tem que ser compilado pelo analista, né? Isso por oficina, por especialidade, né? Downtime normalmente vem direto da operação e alguém do PCM compila esse dado. O downtime, ou a indisponibilidade, ou a disponibilidade de manutenção, né? Cada empresa chama de um jeito, né? Então, o dado de disponibilidade também vem vem da operação e acaba sendo compilado por alguém do PCM, que normalmente é o principal indicador da manutenção. Confiabilidade é muito difícil tu ver o PCM calculando confiabilidade. Geralmente é uma aventura, não dá certo, não consegue controlar essa gama de dados, não faz o que tem que fazer, se perde na situação. E aí o planejador, ao invés de estar planejando, está vendo um dado que não tem nada a ver, que não agrega valor para ninguém. Gerenciamento de peças, normalmente também é o PCM que faz, né? Que é no planejamento que tu faz as compras. Estoque, definição de estoque, normalmente deveria ser definido pelo gerente de manutenção, mas tem alguns que é o PCM que define, tem alguns que é a supervisão que define, né? Depende muito da empresa. Só que o ponto importante dessa questão do controle é que você deve estar querendo fazer alguma coisa. Se a tua gestão não quer fazer alguma coisa, se ela não é proativa, né, num objetivo para manutenção, tudo isso é uma coisa que fica meio que não vai dar em nada, entendeu? Então toda vez que tu for compilar um dado, tem que ter algum tipo de meta comparativa, porque senão tu não tem como saber se tu tá bem ou tá mal. Então se a gestão ela não tem um objetivo, fica muito difícil saber se a coisa tá bem ou tá mal. A gente precisa medir a agregação de valor. E eu não vou explicar aqui essa questão da dedução dos indicadores, né? Desdobramento de indicadores, que é uma coisa que eu até dei num curso já. Mas tu precisa desdobrar os indicadores hierarquicamente, para que faça sentido. Cada indicador tem uma correlação com o indicador de superior. Então, o indicador e a meta do gerente de manutenção, ele tem que estar correlacionado com o indicador e a meta do supervisor, do PCM com o supervisor da mecânica, com o supervisor da elétrica. Tem que existir essa correlação, porque senão o gerente não vai atingir os objetivos dele. E a mesma coisa indo para baixo, então um desdobramento de metas, né? Se você quiser se aprofundar nisso, leia os livros do Falcone.
O PCM, ele está ali, né, dentro disso, com o objetivo claro de executar a estratégia e de prover informações para tomada de decisão. Informações básicas, informações aprofundadas, engenharia de confiabilidade. Mas informações básicas para tomada de decisão, para rodar o operacional da gestão da manutenção, é o PCM que vai fornecer. Se o teu PCM não fornece informação nenhuma, o teu PCM não está fazendo o trabalho que deveria fazer. Porque esse é o mínimo. É o mínimo. Se o teu PCM não tem função técnica, o teu PCM não está fazendo o que deveria fazer. E que é o que eu expliquei no começo. Não planeja, não programa, não controla nada, não compila dado. Então não é bem um PCM, é mais um administrativo. Que existem muitos e muitos e muitos administrativos dentro da indústria brasileira, né? Em termos de PCM. Então, o que mais acontece dentro do PCM é, ou trabalha muito mais como administrativo, 2, ou fica se arriscando a fazer coisa que não deveria. E aí acaba não fazendo o que deveria. Se aventurando a fazer cálculos que não têm agregação de valor, né? Ou inventando coisa que não vai agregar valor nenhum. Então, o principal interessado no PCM é o gerente de manutenção. Isso é um fato. E supervisores inteligentes. Se o supervisor é inteligente, ele é um cara preocupado com o PCM. Claro, partindo do pressuposto que existe gerência e existe supervisão, né? Mas o principal preocupado com o PCM normalmente é o gerente de manutenção. Se ele não está preocupado, se ele não está ajudando, se ele não está estruturando, então esse cara ele não valoriza muito o seu planejamento e controle de manutenção, ele está ali só como figurativo. Isso é um problemão, né? É um problemão. Porque normalmente o PCM tem um embate muito forte com os supervisores. Mas, de novo, como eu disse, se o supervisor é inteligente, ele apoia e ajuda a se desenvolver o PCM, porque isso ajuda ele. E aí a gente não pode colocar a nossa inabilidade em trabalhar em conjunto com um tipo de área como sinônimo de que essa área não serve. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa de informação para supervisionar e quem vai te prover essa informação normalmente é o PCM. Então, um supervisor inteligente precisa de um PCM, apoia o PCM e ajuda o PCM a se estruturar. Ah, mas Bruno, por que ajuda o PCM? Por que o PCM precisa de ajuda? Porque o brasileiro, ele não é o brasileiro. Isso é um problema humano. O ser humano, ele não tem esse entendimento do valor do planejamento. Então, isso não é uma coisa assim da tua empresa. Isso não é uma coisa das pessoas que estão aí. Isso é uma coisa meio que geral, assim, entendeu? Então não valoriza muito planejamento, mas é importante entender que o teu PCM tem que planejar. Porque se o teu PCM não planejar, não está agregando valor nenhum. A maior agregação de valor do PCM é o planejamento, no final das contas. É o planejamento. Porque não adianta eu ter uma boa programação e faltar peça. Não adianta ter uma boa programação e não prover um equipamento que deveria ser previsto, né? Não adianta ter uma boa programação, uma boa classificação, um bom gatekeeper, né? Ou ter um bom BI, um bom painel de indicadores, se eu não consigo definir o tempo de serviço, eu não consigo definir a especialidade que vai executar aquele serviço. Que tinha que ter um eletricista eu não coloquei, que tinha que ter uma montagem de andame eu não coloquei, que tinha que ter a instrumentação tinha que entrar primeiro, eu não previ isso aí, então não adianta nada. Eu ter todo o resto e não ter o planejamento, porque o planejamento é o principal. No final, tudo isso, planejamento, programação, é planejamento. A gente chama de programação na manutenção, mas isso é planejamento. Dentro da área de projetos, a gente enxerga isso de uma maneira só. A gente enxerga como planejamento e cronograma. Tem outras questões também, né? Que é construtibilidade, plano de ataque, né? Plano de trabalho, etc. Mas não vou entrar nessa questão. Então, o que um gestor de PCM, um supervisor de PCM, um gerente de manutenção, um coordenador de manutenção precisa se ater em relação ao PCM? Então, o PCM precisa planejar, então o PCM precisa ter um book técnico robusto,
com desenhos dos equipamentos, lista de peça, né? De todos os equipamentos. Manual de todos os equipamentos, se possível. Especificação técnica de tudo, se possível. Então o PCM precisa planejar. Então o PCM precisa fazer uma boa classificação. Então o PCM precisa programar, emitir uma programação, que é o entregável da programação. Então o PCM precisa compilar os dados de interesse da gestão. Precisa fornecer indicadores. Ponto. Se não está fazendo nada disso, ou se está fazendo isso parcialmente, está trabalhando abaixo do mínimo. Está trabalhando abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo. Eu vivenciei uma situação agora, sei lá, ontem, onde a inspeção emitiu um alerta que tinha uma ordem de serviço. Um pedido da inspeção, né? A gente chama de laudo. Tinha um laudo vencido há 18 dias e esse laudo era importante porque estava no equipamento crítico. 18 dias vencido. Quer dizer que a inspeção emitiu esse laudo para ser feito em 7 dias. E esse laudo já estava 18 dias vencido. Isso quer dizer que já existia um atraso de 25 dias. Não sei como é que vocês operam isso dentro da planta de vocês, mas normalmente a inspeção trabalha assim. A minha inspeção trabalha assim. E aí beleza, 18 dias vencido. Tá, tem o supervisor da área da execução, tem um planejador para aquela área. E aí a gente tinha perdido uma janela de oportunidade, obviamente, porque olhei para trás, teve uma janela para executar, não foi executado. Eu queria entender por que não foi executado. Por que não foi executado? Aí o planejador falou que estava na programação desde a semana tal e que a inspeção deveria reclassificar a ordem para o S vermelho. O que é o S vermelho? O S vermelho é um tipo de ordem de serviço que conecta inspeção e execução. Não vou explicar isso agora, mas um dia eu explico. Algo que é, de fato, em termos de entendimento processual, um absurdo, não tem o mínimo sentido. No momento que a coisa caiu para ti, ela é contigo. Então vocês têm que ter em mente que dentro de um processo de PCM existe passagem de bastão. É que nem tu tá correndo um revezamento 4x4 dos 1000 metros. O cara correu uns 800 metros, né? Ele vai te entregar o bastão, tu não tem como voltar com o bastão para trás. Tu vai para frente e tu passa o bastão para frente. Então não tem sentido tu fazer reclassificação de prioridade de ordem de serviço, porque quem muda, porque tu já passou desse processo. Por exemplo, quando tu está na Gatekeeper, tu vai lá e classifica a prioridade, P1, P2, P3, P4. Isso vai dar um prazo de execução. 45 dias, 30 dias, 15 dias. Isso norteia o PCM no tempo que ele tem para planejar, programar e executar o serviço. Se a ordem está atrasada, tu vai reclassificar para quê? Não tem por que reclassificar nada. O que precisa ser feito? Priorizar na programação. Olha, isso aqui está atrasado, precisa ser feito primeiro. Só que quem é que tem que discutir isso aí? Execução, PCM e inspeção também, se for solicitado. Mas a inspeção não tem que se envolver nisso. O PCM e a execução era para resolver esse tipo de problema, que não aconteceu. Então, um empurra para o outro e ninguém resolve, né? Então isso é um problema. Então, a responsabilidade sobre a execução das ordens de serviço é, quer queira, quer não, do PCM. Se ele tem programação, ele ordena o que deve ser executado na programação em comum acordo com as demandas da classificação anterior, de prazo e criticidade, uma classificação GUT que tu pode fazer, de gravidade, de urgência e tendência, e uma aceitação da execução. Ponto, acabou. Porque o que acontece em algumas empresas que não tem supervisão, que não tem liderança, ou que o negócio é varzeado? Os caras largam as ordens de serviço no scanin. Tô falando de fato real. Não tô inventando isso aqui que eu vou dizer agora. E tem gente que deve saber como é que isso funciona. Isso deve acontecer na empresa de vocês. O PCM vai lá e larga as ordens no scanin sem programação. Só larga as ordens.
não bota prioridade, não tem contato com ninguém da execução. A execução não é responsabilizado por cumprir a programação. Os mecânicos e eletricistas vão lá e pegam as ordens mais fáceis e saem a fazer, cara. Eles não fazem o serviço mais importante, eles fazem o serviço mais fácil. E os serviços mais importantes e talvez mais difíceis de fazer vão ficando por último ou não são feitos. Você já viu um negócio desse, cara? Fiquei sabendo isso aí faz 2 semanas. Me contaram essa história aí. A responsabilidade por executar a programação é do responsável da execução. Seja ele um encarregado, seja ele um líder, seja ele um supervisor. Mas a responsabilidade por ordenar as ordens e cuidar os prazos ali é do PCM. Não é de outra pessoa, é do PCM. Se for um programador, é do programador. Se for um planejador que programa, é do planejador, ponto. Não tem como fugir disso. Então por isso que se tu não entender muito bem qual é a função do PCM, tu vai cometer 2 tipos de erro como gerente e como coordenador. Tu vai dar funções que não são do PCM para o PCM e tu vai retirar funções e responsabilidades que são do PCM e vai dar para outras pessoas, não vai dar para ninguém, ou vai ficar um vácuo, um vazio. E tu não pode Tu não pode ter vazio dentro de um processo de gerenciamento. Não pode ter vazio. Todas as funções devem estar preenchidas, seja elas com cargo ou simplesmente como funções de um cargo. Legal? Então, a importância do PCM ela é diminuída pelo amadorismo, pela falta de conhecimento técnico, pela falta de conhecimento processual, né, dos processos de PCM, e pela falta de vontade de cobrar que as coisas andem da maneira correta. Para um PCM dar certo, tu precisa ter uma gerência engajada com isso, uma coordenação engajada ou uma supervisão engajada, senão a coisa não funciona. Porque o que mais as pessoas odeiam é trabalhar de forma disciplinada. Então tem até uma na palestra do Christian Idamar, da IDECOM. Pesquise isso no YouTube e olhem a palestra. Ela está em inglês, mas vocês podem olhar a tradução. Que essa palestra é muito boa. Ele fala que o maior desafio do gerenciamento de manutenção é fazer pessoas indisciplinadas trabalhar dentro de um sistema disciplinado. Então os caras estão sempre bypassando o sistema. Não vou fazer o checklist, não vou ler, não precisa de ordem, já planeja direto, não sei o que, sabe, vai sempre bypassando. E não, tu tem que fazer a coisa da maneira que tem que ser feita, cara. Do jeito que se definiu para fazer, é isso que importa. E seguir, cumprir aquele fluxo ali, porque no final das contas é ele que vai agregar o valor, é ele que vai dar a entrega. Então, todo PCM, pra gente finalizar, tem que ter um fluxograma de processo. A ordem entra aqui, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá, e sai assim. Isso que é o fundamental da coisa. Então é extremamente necessário que você, como gerente, como coordenador ou como supervisor de PCM, faça um fluxograma dos processos do PCM e do que entra e como sai em quanto tempo. É isso que tu precisa focar. Porque se tu não fizer isso, você vai se perder e não vai conseguir explicar para as pessoas como as coisas funcionam dentro da tua supervisão, dentro do teu gerenciamento. Então, um fluxograma geral da manutenção é uma coisa importante, que tem que fazer o gerente. Mas agora um fluxograma dentro do PCM, o supervisor de PCM tem que fazer. Ou se não tiver supervisor, é o gerente mesmo tem que fazer, algum coordenador. Legal? Espero que vocês tenham gostado do podcast. Não esqueçam de apoiar o canal, né? Link aqui, é só clicar aí, né? Tem planos a partir de R$5 por mês, baratinho. E até a próxima. Um abraço, tchau.